Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é Miguel Castro, narrador de Vozes Pretas Importam, e hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, se inscreva no canal e me diga de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber onde as nossas histórias chegam. Prepare-se porque a emoção começa agora. Um golpe, 2 segundos, uma campeã mundial no chão, as redes sociais explodiram, 50 milhões de visualizações em uma semana, e a garota que foi chamada de favelada, projeto social e experimento. Acabara de nocautear não apenas uma lutadora, mas séculos de preconceito. Como uma jovem negra de 18 anos, que acordava às 4 da manhã para limpar banheiros de gente rica, conseguiu destruir a invencível rainha do ringue brasileiro. Esta é a história de quando o preconceito subestimou a tempestade e descobriu que alguns relâmpagos não pedem licença para cair. Eles simplesmente destroem. Você já sentiu o peso do olhar de alguém que te julgou pela cor da sua pele antes mesmo de você abrir a boca? Já ouviu risadas quando ousou sonhar grande? Então senta que essa história é para você, porque hoje você vai conhecer Raíssa Santos. E o dia em que ela ensinou que respeito não se pede com palavras, se conquista com atitude. A academia Premium Fitness, na zona sul do Rio de Janeiro, era mais que um local de treino. Era um símbolo. Piso de mármore italiano, espelhos do chão ao teto, ar-condicionado que mantinha a temperatura em exatos 21 graus, mesmo sob o sol escaldante de março. As mensalidades custavam $4.500 por mês, mais que 3 salários mínimos. Os frequentadores não iam lá apenas para treinar, iam para serem vistos, fotografados, postados. Cada saco de pancada tinha uma plaquinha discreta com o nome de algum patrocinador de luxo. Nike, Adidas, Gatorade. O próprio suor ali era de grife. Naquela manhã de quinta-feira, às 9h37, o som ritmado dos golpes nos sacos de pancada parou abruptamente. O silêncio foi tão repentino que até o som do ar-condicionado pareceu alto demais. Todos os olhos se voltaram para a porta de vidro fumê, onde uma jovem negra de 18 anos acabara de entrar. Ela segurava uma bolsa esportiva tão desgastada que era possível ver onde o tecido havia sido costurado à mão. Pontos tortos, feitos com linha de cor diferente. Seus tênis brancos, que um dia foram brancos, agora tinham a cor indefinível de quem os usava para tudo: treinar, trabalhar, viver. A sola direita estava remendada com fita adesiva preta e a esquerda tinha um buraco do tamanho de uma moeda de R$1 na lateral. Raíssa Santos tinha a pele retinta que brilhava sob as luzes de LED da academia. Seu cabelo crespo estava preso num coque simples, sem produtos caros, apenas água e determinação. Seus olhos castanhos escuros percorriam o ambiente, e havia algo naquele olhar. Não era medo, era reconhecimento. O reconhecimento de quem já sabia que não seria bem-vinda, mas tinha decidido entrar mesmo assim. Ela podia sentir os olhares. Cada um deles pesava como uma pedra sendo empilhada sobre seus ombros. Alguns olhares eram de surpresa, outros de curiosidade, mas a maioria era de desprezo puro e simples. Acho que alguém se perdeu no caminho da Rocinha. A voz cortante ecoou pela academia como uma lâmina gelada atravessando carne. Bianca Medeiros estava encostada, na corda do ringue central, os braços cruzados sobre um top esportivo branco impecável que tinha custado R$890. Raíssa sabia o preço porque havia visto a mesma peça quando limpava a loja de artigos esportivos de luxo no shopping Leblon, onde trabalhava das 5 às 3. Bianca tinha 26 anos. Pele bronzeada de quem frequentava as melhores praias particulares, cabelos loiros perfeitamente escovados mesmo no meio do treino, e olhos azuis claros que pareciam dissecar Raíssa como se ela fosse uma espécie exótica em um zoológico.
bicampeã mundial de boxe feminino, 3 milhões de seguidores no Instagram, contratos milionários com marcas internacionais e uma língua ainda mais letal que seus punhos. Seu feed era um catálogo de provocações calculadas e declarações polêmicas que geravam milhões de visualizações e milhões de reais. Seu último post, publicado apenas 2 horas antes, já tinha 537 mil curtidas. Uma foto dela flexionando os músculos em frente ao espelho da própria academia, com a legenda: "Quando você é naturalmente superior, não precisa fingir igualdade na genética vencedora, na nascida para vencer, elite do boxe." Os comentários eram um festival de adulação e veneno. "Deusa, mostra para essas invejosas quem manda, rainha do ringue e da vida, nasceu para brilhar mesmo, genética privilegiada." "Desculpa", Raíssa murmurou, sua voz baixa, mas firme. Ela checou o endereço no celular. Um Samsung J2, com a tela tão rachada que parecia uma teia de aranha congelada no vidro. "Pensei que aqui era o programa de bolsas para jovens atletas carentes." A palavra carentes ecoou pela academia como se ela tivesse dito um palavrão. A gargalhada de Bianca soou como uma hiena faminta encontrando uma presa ferida. Alta, aguda, performática. Ela queria que todos ouvissem. "Programa de bolsas? Ai, meu Deus, que fofo!" Bianca bateu palmas exageradas, virando-se para os outros atletas que treinavam. "Gente, olha que gracinha. Ela acha que isso aqui é o Criança Esperança." "Amor," ela voltou-se para Raíssa, inclinando a cabeça com falsa pena. "Isso aqui não é projeto social da prefeitura, tá? Aqui a gente treina atletas de verdade, não experimentos sociais. Entendeu? Ou quer que eu desenhe?" Risadas nervosas ecoaram. Alguns atletas desviaram o olhar, constrangidos. Outros pegaram seus celulares, já farejando conteúdo viral. Raíssa sentiu o calor subir pelo pescoço. Não era raiva. Ainda não. Era aquela sensação antiga, conhecida, de humilhação, que ela havia jurado deixar para trás quando saiu de Salvador. Ela havia chegado ao Rio de Janeiro exatamente 6 meses, 2 semanas e 4 dias atrás. Viera num ônibus que levou 26 horas de viagem, trazendo apenas uma mala de roupas e um coração cheio de sonhos que sua mãe, Dona Conceição, havia embalado com orações e lágrimas. "Vai, minha filha, vai mostrar para esse mundo que mulher preta também tem vez, que a gente não nasceu só para servir, limpar e abaixar a cabeça. Vai e volta, gigante." As palavras da mãe ainda ecoavam. Mas gigante era difícil de ser quando você trabalhava 16 horas por dia, das 5h às 13h limpando lojas de shopping, das 14h às 22h limpando escritórios comerciais, ganhando luns 400 por mês, dos quais 600 iam para o aluguel de um quarto em Duque de Caxias, que dividia com outras 3 meninas, todas empregadas domésticas, todas negras, todas sonhadoras. O programa de bolsas do governo municipal era sua única chance de treinar em uma instalação decente. A única janela para o sonho que a mantinha de pé quando suas mãos sangravam de tanto esfregar chão. O programa existe. Uma voz grave e firme cortou a tensão como um machado partindo lenha. Marcelo Tavares emergiu de seu escritório no 2º andar. 72 anos, negro, cabelos completamente brancos, corpo ainda atlético de quem havia sido pugilista profissional nos anos 70. Ele descia as escadas metálicas com uma pasta marrom nas mãos e uma expressão que não aceitava discussão. "E Raíssa Santos está na lista de aprovados. 4ª colocada no processo seletivo entre 847 inscritos." O silêncio agora era diferente. Tenso, elétrico. Bianca revirou os olhos dramaticamente, jogando a cabeça para trás como uma adolescente mimada. "Sério mesmo, Marcelo? Você vai transformar a minha academia de treinamento numa ONG da periferia.
Meus patrocinadores não vão gostar nada disso. A Nike não paga milhões para me ver treinando com... Ela apontou para Raíssa de cima a baixo, procurando a palavra mais ofensiva possível. Cuidado com a próxima palavra que sair da sua boca, Bianca. Marcelo advertiu, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Bianca bufou, mas recuou. Por enquanto, seus patrocinadores pagam por resultados. Marcelo continuou, aproximando-se de Raíssa e estendendo a mão com respeito genuíno. Não pela sua opinião sobre quem merece ou não treinar aqui. E se não está satisfeita com as políticas da academia que eu fundei e eu administro, a porta da saída é ali mesmo por onde a menina entrou. Mas Bianca Medeiros não havia chegado ao topo sendo facilmente intimidada. Ela se aproximou de Raíssa com passos calculados, seus tênis importados de 2.300 raros, fazendo um som suave contra o piso, contrastando com o silêncio mortal que havia tomado conta do ambiente. Ela parou a menos de 1 metro da jovem. Seus olhos, azuis claros, percorrendo cada detalhe. O tênis furado, a calça de moletom desbotada, a camiseta simples sem marca. Sabe de uma coisa? Bianca disse, e havia algo perigoso em seu sorriso. Já que você quer tanto treinar com as grandes, que tal a gente provar se você realmente merece estar aqui? A academia ficou em silêncio absoluto. Até as máquinas de ar-condicionado pareciam ter parado de funcionar. Todos sabiam exatamente o que viria a seguir. Um sparring amigável, Bianca continuou, saboreando cada palavra como se fosse caviar. Você contra mim, 3 rounds. Se conseguir aguentar firme até o final, você pode ficar e usar sua bolsinha do governo. Mas se não conseguir... Ela fez um gesto desdenhoso com a mão, como quem espanta uma mosca. Bem, pelo menos você terá uma história legal para contar para os seus amiguinhos lá na favela. Tipo, olha, eu entrei numa academia de rico uma vez. Que tal? Raíssa sentiu o peso de todos os olhares, 23 pares de olhos cravados nela. Ela sabia exatamente o que era aquilo. Uma armadilha, uma humilhação pública cuidadosamente projetada para quebrar seu espírito antes mesmo de começar, para fazê-la desistir, para colocá-la no seu lugar. Mas havia algo em seus olhos, uma chama antiga, ardente, indomável, que Bianca não conseguia identificar direito. Algo que a incomodava, algo perigoso. Eu aceito, Raíssa disse, sua voz calma como a superfície de um lago antes da tempestade. Bianca piscou surpresa. Ela esperava lágrimas, súplicas, talvez um pedido de desculpas por ter ousado entrar naquele espaço. Tem certeza, querida? Bianca perguntou, inclinando a cabeça com falsa preocupação. Porque quando eu terminar com você, vai questionar se realmente vale a pena sonhar tão alto. Às vezes é melhor a gente aceitar nosso lugar no mundo, sabe? Menos decepção, tenho certeza, Raíssa repetiu, seus olhos encontrando os de Bianca sem desviar. E então, pela primeira vez, desde que havia entrado naquela academia de elite, ela sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era algo mais antigo, mais profundo, mais perigoso. O que Bianca Medeiros não sabia e jamais poderia ter imaginado em seus sonhos mais delirantes era que estava prestes a descobrir por que, nas favelas e becos de Salvador, Raíssa Santos era conhecida por um apelido muito específico. Sussurrado com medo e respeito em igual medida, Relâmpago, e como todo relâmpago verdadeiro, ela só mostrava seu poder devastador quando a tempestade finalmente chegava, enquanto Bianca já planejava mentalmente como transformar a humilhação iminente em conteúdo viral para suas redes sociais. Campeã mundial ensina respeito para a amadora, parte 1. Marcelo Tavares observava o brilho determinado nos olhos de Raíssa e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O mesmo arrepio de 40 anos atrás, quando viu Muhammad Ali entrar num ringue pela primeira vez. O arrepio de quem reconhece algo raro, algo especial, algo que o mundo ainda não sabe que existe, mas está prestes a descobrir da forma mais brutal possível.
Se essa história de preconceito, humilhação e determinação está mexendo com você, então se inscreve agora no canal Vozes Pretas Importam e ativa o sininho das notificações. Porque o que aconteceu nesses 3 rounds foi tão devastador, tão inesperado, tão poderoso, que mudou não apenas 2 vidas, mas despertou uma nação inteira. E eu garanto, você não vai querer perder nem um segundo do que vem a seguir. O relâmpago está prestes a cair e o estrondo vai ecoar para sempre. Você já se perguntou o que acontece quando alguém julga um livro pela capa, mas esquece que as páginas mais poderosas estão escondidas no meio da história? Pois é exatamente isso que Bianca Medeiros estava prestes a descobrir da pior forma possível. A notícia do sparring amigável se espalhou pela academia como um incêndio em mata seca. Em menos de 1 hora, dezenas de boxeadores, treinadores e até alguns jornalistas esportivos estavam a caminho. A promessa era irresistível. Bianca Medeiros, a invencível bicampeã mundial, versus uma desconhecida da periferia. Nas redes sociais, o circo já havia começado. Bianca estava no vestiário feminino, o celular na mão, gravando stories para seus 3 milhões de seguidores. Seu rosto perfeito enchia a tela, os olhos azuis brilhando com aquela confiança que beirava a arrogância. Gente, vocês não vão acreditar no que está rolando aqui. Ela falava para a câmera, sua voz melodramática. Apareceu uma menina aleatória querendo me desafiar. Tipo assim, do nada, eu vou ter que dar uma aula de humildade que ela nunca vai esquecer. Ela deu uma risadinha. Mas relaxa, vou pegar leve. Não quero processos por agressão, né? Os comentários explodiam na tela. Destrói ela, Bibi. Essas pessoas precisam conhecer seu lugar. Vai mostrar porque você é a rainha. Coitada da menina. Vai se arrepender de ter acordado hoje. Enquanto Bianca se banhava na atenção digital, algo completamente diferente acontecia do outro lado da academia. Raíssa caminhava silenciosamente em direção ao vestiário. Suas mãos não tremiam, nunca tremiam antes de uma luta, mas seu coração batia acelerado, não de medo, mas daquela mistura explosiva de raiva controlada e memórias dolorosas que ela tentava manter enterradas no fundo da alma. Marcelo Tavares a seguiu, preocupação genuína estampada em seu rosto enrugado. Raíssa, ele disse quando chegaram ao vestiário vazio, você não precisa fazer isso. Eu sei que a bolsa é importante, mas não vale a pena se machucar por causa da arrogância dela. Eu não vou me machucar. Raíssa respondeu calmamente, testando as luvas emprestadas que Marcelo havia trazido. Ela é campeã mundial há 2 anos. Tem técnica profissional, poder de nocaute, experiência em grandes lutas. E eu tenho algo que ela nunca vai ter. Raíssa interrompeu. Erguendo os olhos para encontrar o olhar do treinador veterano, Marcelo franziu a testa. O que seria? Fome. A palavra ecoou no vestiário modesto. Não era apenas uma palavra. Era uma declaração de guerra. Marcelo Tavares havia treinado centenas de atletas ao longo de 50 anos de carreira. Havia visto talentos extraordinários, prodígios genéticos, campeões natos. Mas raramente, muito raramente, havia ouvido aquela palavra pronunciada com tanta convicção. Havia algo nos olhos de Raíssa, uma intensidade que ele só tinha visto em verdadeiros predadores do ringue. Me conta uma coisa, Marcelo disse, sentando-se ao lado dela no banco de madeira desgastado. Por que você aceitou? Por que não simplesmente ignorou as provocações dela? Raíssa fechou os olhos por um momento. As memórias vieram como ondas violentas quebrando contra rochas. As ruas de Salvador, os becos do Nordeste de Amaralina, o cheiro de maresia misturado com esgoto a céu aberto, os gritos da mãe implorando para ela parar de brigar, a sensação dos punhos conectando com precisão cirúrgica, o apelido Relâmpago sendo sussurrado com medo e respeito pelos meninos da favela. Porque eu já vivi essa história antes, ela finalmente disse, abrindo os olhos. A intensidade neles fez Marcelo recuar involuntariamente. Pessoas como a Bianca acham que podem nos quebrar com palavras, com desprezo, com a certeza absoluta de que somos inferiores. Mas eles esquecem uma coisa importante. O quê?
Quem cresce lutando pela sobrevivência não luta apenas por esporte. A gente luta para existir, para provar que merece respirar o mesmo ar, pisar no mesmo chão, sonhar os mesmos sonhos. Marcelo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo profético naquelas palavras, como se Raíssa não estivesse apenas revelando sua motivação, mas anunciando o destino de Bianca. Do lado de fora, Bianca continuava sua performance para as câmeras dos celulares. Olha só o tênis que aquela menina estava usando. Ela zombava, apontando para os tênis furados de Raíssa, deixados perto do vestiário. Aposto que ela nunca nem pisou num ringue de verdade. Deve ter aprendido a lutar assistindo YouTube. Tipo assim, como nocautear alguém em 10 passos, coitada. Risadas ecoaram pela academia. Mas alguns dos boxeadores mais experientes permaneciam em silêncio. Havia algo na postura de Raíssa, na maneira como ela havia aceitado o desafio sem hesitação, que despertava uma cautela instintiva. Rodrigo Almeida, ex-campeão peso médio brasileiro, que agora treinava na academia, sussurrou para seu parceiro de treino: "Cara, eu não sei não. Já vi essa calma antes. Às vezes os quietos são os mais perigosos." "Ah, para." E o parceiro retrucou: "É uma menina de 18 anos contra uma campeã mundial. Vai ser massacre." Mas Rodrigo balançou a cabeça, seus instintos de lutador veterano gritando um alerta que ele não conseguia ignorar. Victoria, porém, estava longe demais em sua própria arrogância para notar os sinais de alerta. "Sabem qual é o problema de gente de país pobre?" Ela continuava para as câmeras, sua voz carregada de condescendência. "Eles confundem desespero com habilidade. Acham que só porque a vida é difícil, automaticamente sabem lutar. Mas lutar de verdade, no nível profissional, é ciência, é técnica, é genética. E isso..." Ela fez uma pausa dramática. "Não. Se aprende limpando o banheiro." Raíssa emergiu do vestiário exatamente naquele momento. Ela usava shorts simples e uma regata preta que revelava braços surpreendentemente definidos para alguém que supostamente nunca havia treinado seriamente. Seus movimentos eram fluidos, econômicos, como uma pantera se preparando para o ataque. O silêncio que tomou conta da academia foi diferente desta vez. Alguns atletas pararam no meio de seus exercícios, pressentindo algo que não conseguiam nomear. "Pronta para aprender?" Bianca perguntou sarcasticamente, já posicionada no ringue, fazendo alongamentos exagerados para as câmeras. "Sempre", Raíssa respondeu, subindo as cordas com uma agilidade que fez alguns olhares se estreitarem, o que Bianca Medeiros não sabia e jamais poderia ter imaginado era que Relâmpago Campbell havia começado a lutar aos 8 anos de idade nas ruas de Salvador. Não por esporte, não por diversão, mas porque era isso ou passar fome. Aos 12 anos, ela derrotava meninos 3 anos mais velhos em lutas clandestinas nos becos do Nordeste de Amaralina. Lutas que rendiam dinheiro suficiente para manter sua família viva por mais uma semana. Aos 16, ela havia se tornado uma lenda local, não pela brutalidade, mas pela habilidade sobrenatural de antecipar movimentos e contra-atacar com velocidade de relâmpago. Era daí que vinha o apelido que ela carregava como uma cicatriz de honra. Quando finalmente conseguiu o visto para vir ao Rio, ela jurou para si mesma que nunca mais pisaria num ringue, que deixaria aquela vida violenta para trás, que seria outra pessoa. Mas algumas promessas são feitas para serem quebradas quando a dignidade está em jogo. Marcelo ajustou as luvas de Raíssa, notando algo que o surpreendeu. Suas mãos estavam perfeitamente relaxadas, mas os músculos tinham a densidade de quem havia treinado a vida inteira. As articulações mostravam cicatrizes microscópicas, o tipo que só aparece em quem bateu em superfícies duras repetidamente por anos. "Raíssa", Marcelo sussurrou, "posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você realmente nunca lutou antes?" Raíssa sorriu pela segunda vez desde que havia chegado à academia. Um sorriso pequeno, quase imperceptível,
mas que carregava segredos capazes de reescrever toda aquela situação. Defina lutar, ela respondeu enigmaticamente. Naquele momento, enquanto Bianca Medeiros continuava sua performance arrogante para as câmeras de celular, completamente alheia à conversa que mudaria tudo a poucos metros de distância, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Porque às vezes, quando subestimamos alguém baseados em aparências e preconceitos, descobrimos que os verdadeiros predadores são exatamente aqueles que aprenderam a camuflar sua força até o momento exato de revelá-la. E Raíssa Santos, Relâmpago, estava prestes a mostrar por que, nas ruas mais perigosas de Salvador, seu nome era sussurrado com o mesmo respeito que se tem por forças da natureza. Devastadoras, imprevisíveis, inevitáveis. Tá sentindo a tensão no ar? Então corre e se inscreve no canal Vozes Pretas Importam, porque o ringue está armado. As luvas estão amarradas. E o que vai acontecer vai fazer você entender por que jamais devemos julgar a força de alguém pela cor da pele ou pelo CEP de onde vem. O relâmpago está prestes a cair. E trust me, você vai querer ver cada segundo disso. O que acontece quando a arrogância encontra a tempestade? Quando anos de humilhação silenciosa finalmente encontram sua voz através dos punhos. Você está prestes a descobrir. A academia estava lotada. Mais de 50 pessoas se apertavam ao redor do ringue central. Boxeadores, treinadores, personal trainers, até alguns sócios que nunca haviam se interessado por boxe antes. Todos com celulares erguidos, prontos para capturar o que prometia ser uma humilhação viral. Marcelo Tavares subiu no ringue, sua voz grave, cortando o burburinho. 3 rounds, luvas de 16 onças, ele estabeleceu tentando minimizar o massacre iminente. Sem apostas, sem transmissão ao vivo, apenas um sparring. Bianca deu uma risada alta, exagerada para as câmeras. Marcelo, relaxa. Vai ser rápido. Ela provavelmente nem vai aguentar até o segundo round. Ela já estava posicionando o celular num tripé improvisado, o ângulo perfeito para capturar sua vitória. Seu Instagram estava aberto, pronto para a transmissão ao vivo assim que a luta começasse. Pessoal, ela falava para a câmera frontal praticando a narração, vocês não vão acreditar. Uma menina aleatória tentou me desafiar. Vou ensinar uma lição de humildade que ela vai carregar para o resto da vida. Fiquem ligados. Do outro lado do ringue, Raíssa estava completamente silenciosa. Seus olhos fixos em Bianca estudando, calculando, medindo. Não havia raiva em seu rosto. Não havia ansiedade. Havia apenas aquela calma mortal que precede tsunamis. Marcelo se aproximou dela uma última vez. Raíssa, se em qualquer momento você quiser parar, apenas abaixa a guarda. Eu interrompo imediatamente. Tá me ouvindo? Não vai ser necessário. Raíssa respondeu, sua voz tão baixa que apenas Marcelo ouviu. Havia algo naquele tom que fez o velho treinador engolir seco. Tim! O sino do primeiro round ecoou pela academia como um tiro de largada. Bianca avançou imediatamente, soltando uma sequência de jabs rápidos e precisos. O tipo de combinação que havia nocauteado suas últimas 5 oponentes profissionais. Mas algo impossível aconteceu. Cada soco cortou o ar vazio. Raíssa se movia como fumaça, sempre um milissegundo à frente, sempre fora do alcance. Seus pés deslizavam pela lona com uma fluidez que desafiava a física, como se ela pudesse prever cada movimento antes mesmo de Bianca pensar nele. Que diabos? Bianca murmurou, franzindo a testa ao ver seus socos conectarem apenas com o vazio. Ela aumentou a velocidade, jogando um cross poderoso que teria derrubado um touro. E foi exatamente nesse momento que aconteceu. Raíssa não apenas desviou, ela contra-atacou. Seu punho esquerdo conectou com o lado do rosto de Bianca com um som seco, agudo, que ecoou pela academia inteira como um chicote estralando. Rack! Bianca cambaleou para trás, os olhos arregalados, a mão tocando o rosto instintivamente. Em toda sua carreira profissional, jamais havia sido atingida com aquela precisão por uma oponente menor. Impossível, ela sussurrou.
mas Raíssa já estava se movendo novamente. O que se seguiu foi uma demonstração de arte marcial que reduziu a academia a um silêncio sepulcral. Raíssa não estava apenas lutando, ela estava regendo uma sinfonia de violência controlada. Cada soco era calculado, cada movimento tinha propósito, cada esquiva parecia coreografada, com semanas de antecedência. Bianca, desesperada, tentou usar sua vantagem de peso e alcance. Avançou com toda a força, tentando encurralar Raíssa contra as cordas. Mas era como tentar capturar um relâmpago com as mãos nuas. Para cada golpe que Bianca desferria, recebia 3 de volta. Para cada avanço que fazia, Raíssa já havia antecipado e contra-atacado. Quem é essa menina? Alguém na plateia gritou, a voz misturada com admiração e incredulidade. Rodrigo Almeida, o ex-campeão, estava com a boca aberta. Meu Deus do céu, ele murmurou para ninguém em particular. Essa não é uma amadora. Isso é nível de elite mundial. Os celulares continuavam gravando, mas o teor dos vídeos havia mudado completamente. Não era mais campeã mundial humilha amadora. Era quem é essa desconhecida destruindo Bianca Medeiros? No Instagram de Bianca, os comentários na transmissão ao vivo haviam explodido. Mas não do jeito que ela esperava. Bianca tá apanhando de uma amadora? Onde tá a campeã mundial? Cadê? Essa jamaicana tá destruindo ela. Quem é essa menina? Bianca viu os comentários de relance e sentiu algo que nunca havia sentido num ringue antes. Medo puro. O momento da verdade chegou no segundo round. Bianca, já ofegante e com o rosto marcado por hematomas que começavam a inchar, percebeu a terrível realidade. Ela havia cometido o maior erro de sua carreira. Seu empresário Júlio gritava instruções frenéticas do canto, mas Bianca mal conseguia ouvi-lo sobre o rugido da multidão, que agora torcia abertamente contra ela. Foi quando Raíssa decidiu mostrar suas verdadeiras cores. Relâmpago nunca foi apenas um apelido, ela disse calmamente, aproximando-se de Bianca, que recuava contra as cordas. Era um aviso. A combinação que se seguiu foi tão rápida que as câmeras dos celulares mal conseguiram capturar. Jab, cross, gancho, uppercut. 4 socos em menos de 2 segundos. E todos conectando com precisão cirúrgica. O último, o uppercut, pegou Bianca em cheio no queixo. Seus olhos viraram. Suas pernas cederam, e a invencível bicampeã mundial desabou na lona como um prédio sendo demolido em câmera lenta. Diz, o som do corpo de Bianca batendo na lona ecoou como um trovão. A academia explodiu. Pessoas gritavam, aplaudiam, filmavam tudo compulsivamente. O choque era palpável no ar, quase sólido. Bianca tentou se levantar, suas mãos procurando apoio, mas suas pernas simplesmente não respondiam. Ela havia treinado a vida inteira para nunca ser nocauteada. E agora, pela primeira vez em toda sua carreira invicta, estava no chão, derrotada, humilhada, por alguém que ela havia chamado de projeto social. Marcelo começou a contagem, sua voz ecoando pelo ringue. 1, 2, 3, 4. Bianca tentou novamente. Conseguiu ficar de joelhos, mas o mundo girava violentamente ao seu redor. 5, 6, 7. Seus olhos procuraram por Raíssa, que estava no canto oposto, completamente calma, sem um arranhão, sem sequer estar ofegante. 8, 9, 10. Nocaute técnico. A academia explodiu em celebração. Estranhos se abraçavam. Pessoas pulavam. O impossível havia acontecido. Raíssa caminhou calmamente até o canto onde Bianca estava sendo atendida por Júlio e 2 assistentes. Ela se ajoelhou ao lado da campeã derrotada, sua voz baixa, mas cada palavra pesando como chumbo. Você disse que queria me ensinar uma lição. Raíssa falou suavemente. Espero que tenha aprendido que respeito não se ganha pela cor da pele, pela nacionalidade ou pelo saldo bancário. Se ganha pelo caráter. E você, Bianca? Ela fez uma pausa. Ainda tem muito o que aprender. Bianca olhou para Raíssa com olhos cheios de lágrimas, não apenas de dor física, mas de humilhação profunda. E pela primeira vez em sua vida privilegiada, algo que poderia ser o início de respeito. Júlio correu para pegar o celular de Bianca.
Suas stories zombando de Raíssa já tinham viralizado, mas agora por razões completamente diferentes. Bianca, Júlio disse, mostrando a tela do telefone com mãos trêmulas. Você precisa ver isso. Sua conta perdeu 150 mil seguidores na última hora. Os patrocinadores estão cancelando contratos. A Nike e a Adidas, todas estão ligando pedindo esclarecimentos sobre seus comentários racistas. Bianca pegou o celular com mãos trêmulas. Seu último post, zombando de Raíssa, havia se tornado um memorial de sua própria humilhação. Os comentários eram impiedosos. Quem riu por último riu melhor. Relâmpago acabou com a carreira da racista. Isso que dá subestimar alguém pela cor. Justiça! A menina da favela mostrou respeito. Marcelo se aproximou de Raíssa, que estava sendo celebrada por toda a plateia como uma heroína. Relâmpago, ele disse suavemente. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que não contou quem você realmente era desde o início? Raíssa olhou para Bianca, ainda sendo ajudada a sair do ringue, completamente derrotada física e emocionalmente, porque às vezes as pessoas precisam cavar a própria cova antes de entenderem o tamanho do buraco em que se meteram. Ela respondeu, sua voz carregando uma sabedoria muito além de seus 18 anos. E enquanto os vídeos do nocaute viralizavam nas redes sociais, ultrapassando milhões de visualizações em minutos, uma pergunta pairava no ar como fumaça após um incêndio. Será que uma única luta poderia reescrever não apenas duas carreiras, mas a maneira como toda uma sociedade encara preconceito, privilégio e a verdadeira medida da força humana? A resposta estava apenas começando a se revelar. Você já parou para pensar no poder de um único momento? Como 3 rounds podem destruir uma carreira construída em anos e, ao mesmo tempo, erguer outra do zero? O que aconteceu depois daquele nocaute mudou vidas e revelou verdades que ninguém queria encarar. 3 meses depois, o contraste não poderia ser mais brutal, mais doloroso, mais revelador sobre como o universo às vezes corrige injustiças de forma implacável. Bianca Medeiros estava sentada no sofá puído de um apartamento de 2 cômodos em Realengo, zona oeste do Rio. O lugar era tão diferente de sua antiga cobertura na Barra da Tijuca que ela ainda acordava às vezes achando que estava num pesadelo. Mas não era pesadelo. Era realidade crua. Suas mãos tremiam enquanto rolava o feed do Instagram em seu celular. O mesmo celular que 3 meses atrás tinha sido sua arma de humilhação. Agora era seu instrumento de tortura diária. O vídeo do nocaute havia ultrapassado 75 milhões de visualizações globalmente. 75 milhões. Tinha se tornado o vídeo de boxe mais compartilhado da história das redes sociais brasileiras. Mas não pelos motivos que ela imaginara. Bianca Medeiros sendo destruída pela mulher que chamou de projeto social. Era o título que se repetia em centenas de variações. Os algoritmos eram implacáveis, alimentando o monstro viral que ela mesma havia criado. Nike, Adidas, Gatorade, Under Armour. Todas as marcas que um dia pagaram milhões pela sua imagem agora se recusavam até a retornar suas ligações. Seus contratos continham cláusulas de conduta moral e representação de marca, e seus comentários racistas e arrogantes haviam violado cada uma delas de forma espetacular. Júlio, seu ex-empresário, havia sido claro na última conversa que tiveram, 3 semanas atrás. Bianca, você não entende. Não é só sobre a luta que você perdeu. É sobre quem você mostrou ser. Nenhuma marca quer associar seu nome a preconceito e arrogância. Você se tornou tóxica, radioativa. Sinto muito, mas não posso mais te representar. A ligação havia terminado ali. 7 anos de parceria profissional evaporados como orvalho sob o sol escaldante. Seu apartamento de cobertura em frente ao mar, vendido para pagar dívidas. Seu Audi R8 branco, devolvido ao banco depois de 3 prestações atrasadas. Suas roupas de grife, metade vendida em brechós online por uma fração do preço original.
A conta bancária, que já teve 6 dígitos, agora mostrava R$ 847. Ela havia tentado retornar ao boxe, mas nenhum promotor importante aceitava suas condições. As poucas ofertas que recebeu eram humilhantes. Lutas preliminares em ginásios pequenos do interior contra oponentes desconhecidas, por bolsas que mal pagavam as despesas. A queda havia sido tão rápida, tão completa, que ela ainda não conseguia processar completamente. Seu celular vibrou. Mais uma notificação. Mais um número vermelho indicando seguidores perdidos. Ela havia perdido 2,3 milhões de seguidores em 3 meses. De 3 milhões para míseros 700 mil. E a maioria que restava eram hate watchers, pessoas que a seguiam apenas para zombar de cada post. Bianca abriu o Instagram e viu a última postagem de Raíssa Santos. Seu sangue gelou. Do outro lado da cidade, em um escritório envidraçado no 23º andar de um prédio comercial em Botafogo, Raíssa Santos estava assinando seu primeiro contrato profissional. Golden Gloves Promotions, o maior promotor de boxe da América Latina. O valor, $2 milhões apenas pelas 3 primeiras lutas, com cláusula de renovação que poderia chegar a 50 milhões se ela mantivesse o desempenho. Henrique Braga, CEO da Golden Gloves, sorria de orelha a orelha enquanto entregava a caneta Montblanc para Raíssa. Relâmpago, ele disse. Usando o apelido que agora ecoava em cada canto do Brasil, você não é apenas um fenômeno esportivo. Você é um movimento social. As marcas não querem apenas te patrocinar, elas querem ser associadas a você. E ele não estava exagerando. Under Armour havia lançado uma linha inteira de roupas esportivas inspirada em sua história. Conquistado. Não dado. Cada peça vinha com uma etiqueta contando parte da jornada de Raíssa, desde as ruas de Salvador até o nocaute que chocou o Brasil. A campanha publicitária mostrava jovens negros de comunidades periféricas usando os produtos, com a narração da própria Raíssa. Eles me julgaram pelo meu CEP, pela minha cor, pelo meu tênis furado. Mas esqueceram que respeito não se pede, se conquista. O comercial tinha 45 milhões de visualizações no YouTube em 2 semanas. Puma ofereceu Neyas, 5 milhões por ano apenas para ela usar seus tênis e luvas. Gatorade queria que ela fosse o rosto da nova campanha Sede de Vitória. Até a Netflix havia ligado interessada em fazer um documentário sobre sua vida. Mas não era apenas sobre dinheiro. Marcelo Tavares estava no escritório, sentado ao lado de Raíssa, com lágrimas de orgulho nos olhos. A academia que ele fundara 30 anos atrás havia se tornado um santuário para jovens da periferia. O programa de bolsas, que antes era uma iniciativa modesta com 12 vagas, agora recebia doações de todo o país. Empresários, celebridades, pessoas anônimas, todos queriam contribuir. A lista de espera tinha mais de 800 nomes. Raíssa, Marcelo disse, sua voz embargada. Você não apenas mudou sua vida. Você abriu portas para centenas de meninas que jamais teriam essa chance. Raíssa sorriu, mas havia algo de melancólico naquele sorriso. Não foi eu, Marcelo. Foi a Bianca. Ela me deu o palco. Só usei ele da maneira certa. Seu tio Winston, que havia voltado de Miami permanentemente para acompanhar a sobrinha, bateu palmas animadamente. Lightning, ele disse. Usando o apelido original em inglês, sua mãe ligou ontem. Dona Conceição está chorando de felicidade há 3 dias seguidos. Você conseguiu, menina. Você realmente conseguiu. Raíssa pegou o celular e abriu o WhatsApp. A mensagem mais recente era da mãe. Minha filha, eu sempre soube que você era especial. Mas você fez mais que vencer uma luta. Você mostrou para o Brasil inteiro que mulher preta da periferia de família pobre também merece respeito. Te amo mais que tudo. Dona Conceição. As lágrimas escorreram pelo rosto de Raíssa antes que ela pudesse controlá-las. Henrique Braga, sensível ao momento, fez um sinal para sua equipe se retirar, dando privacidade à jovem lutadora. Quando ficaram apenas Raíssa, Marcelo e Winston no escritório,
Ela finalmente disse o que vinha engasgando há semanas. Eu não queria destruir a vida dela. Winston franziu a testa. Da Bianca? Sim, eu só queria respeito. Não queria acabar com a carreira dela. Marcelo se aproximou, colocando a mão no ombro de Raíssa com a ternura de um pai. Raíssa, você não destruiu nada. Ela se destruiu sozinha. Com arrogância, com preconceito, com a certeza de que era superior. Você apenas foi o espelho que mostrou quem ela realmente era. Mas e agora? Raíssa perguntou. Vi que ela perdeu tudo. Os patrocínios, a casa, o empresário, e você acha que é culpa sua. Winston questionou, sua voz firme. Lightning, você foi humilhada, desrespeitada, chamada de projeto social, experimento. Ela fez questão de zombar de você para milhões de seguidores. Plantou veneno e colheu veneno. Isso não é karma, é consequência. Raíssa ficou em silêncio processando. Mas sabe de uma coisa? Marcelo disse, um brilho nos olhos. Você tem a chance de mostrar que é diferente dela. Que venceu não apenas com os punhos, mas com o caráter. Como? Seja grande onde ela foi pequena. Seja generosa onde ela foi mesquinha. Mostre que a diferença entre vocês não é talento, é humanidade. As palavras de Marcelo ecoaram no escritório silencioso como um sino de igreja. Raíssa olhou pela janela, vendo a Baía de Guanabara brilhando sob o sol da tarde. Lá embaixo, a cidade fervilhava, milhões de pessoas vivendo, sonhando, lutando, e ela pensou em todas as meninas negras da periferia, pobres, que naquele exato momento estavam sendo julgadas, diminuídas, humilhadas por gente que se achava superior. Pensou em como um único vídeo de 3 rounds havia se tornado símbolo de resistência. Como seu nocaute não foi apenas esportivo, foi social, foi racial, foi político. Marcelo, ela disse finalmente, quero criar uma fundação. Uma fundação? Para meninas como eu, negras pobres da periferia. Quero dar bolsas, estrutura, oportunidade. Quero que elas não precisem esperar ser humilhadas para provar seu valor. Marcelo sorriu, aquele sorriso de quem reconhece grandeza verdadeira. Como vai se chamar? Raíssa não hesitou. Sonhos de relâmpago. Winston bateu palmas emocionado. Perfeito, Lightning. Perfeito. E ali, naquele escritório no Vice-Beatrice terceiro andar, enquanto Bianca Medeiros afundava cada vez mais em sua própria amargura e arrependimento do outro lado da cidade, Raíssa Santos, relâmpago, começava a entender algo profundo. A maior vitória não é destruir seu inimigo, é se tornar tudo o que ele disse que você nunca poderia ser. E então, usar essa vitória para levantar outros que ainda estão no chão onde você esteve. Qual o verdadeiro significado de grandeza? É vencer? É humilhar quem te humilhou? Ou é ter a coragem de estender a mão para quem tentou te destruir? O que Raíssa fez a seguir surpreendeu até mesmo quem mais acreditava nela. 6 meses depois do nocaute que mudou tudo, a Fundação Sonhos de Relâmpago estava inaugurando sua primeira academia, e o lugar escolhido não poderia ter sido mais simbólico. Nordeste de Amaralina, Salvador. Exatamente a mesma comunidade, onde Raíssa havia aprendido que seus punhos podiam ser mais que armas de sobrevivência. A cerimônia de abertura estava sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil. Mais de 5.000 pessoas se apertavam nas ruas ao redor do novo complexo esportivo. 3 andares, ringues profissionais, salas de musculação, vestiários dignos e, o mais importante, totalmente gratuito para jovens de comunidades periféricas. Raíssa estava no pequeno palco montado em frente à entrada, usando uma camiseta simples da fundação e segurando o microfone com as mesmas mãos que haviam nocauteado uma campeã mundial. Esta história, sua voz ecoou pelos alto-falantes, não é sobre vingança. A multidão ficou em silêncio, pendendo de cada palavra. É sobre dignidade, é sobre provar que respeito não se ganha por privilégio, mas por caráter.
Bianca Medeiros me deu o maior presente da vida dela. Algumas pessoas na plateia murmuraram confusas. Ela me subestimou. E quando alguém te subestima, você tem uma escolha. Pode deixar isso te destruir ou pode usar como combustível para se tornar imbatível. Os aplausos explodiram, mas Raíssa ergueu a mão pedindo silêncio. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Algo que muita gente vai me criticar por fazer, mas que eu preciso fazer porque... Ela pausou, emoção evidente em sua voz. Porque a verdadeira força não está apenas em vencer, está em saber quando estender a mão. Marcelo, que estava no palco ao lado dela, franziu a testa, pressentindo algo. Bianca Medeiros, Raíssa continuou, e o nome fez a multidão reagir com vaias instantâneas. Eu sei que você está assistindo, e quero te fazer um convite. Do outro lado da cidade, no pequeno apartamento em Realengo, Bianca estava de fato assistindo à transmissão ao vivo pelo celular. Suas mãos tremiam. Ela havia evitado qualquer notícia sobre Raíssa nas últimas semanas porque era doloroso demais ver o sucesso da jovem enquanto ela afundava. Mas hoje algo a fez ligar à transmissão. Talvez curiosidade, talvez masoquismo, talvez uma centelha minúscula de esperança que ela nem sabia que ainda existia. Bianca, a voz de Raíssa saía do celular como um fantasma do passado. Você me ensinou algo importante naquele dia na academia. Você me ensinou que o preconceito é uma arma que machuca quem a usa tanto quanto quem é atingido. Bianca sentiu lágrimas começarem a escorrer. Não de raiva, não de humilhação, mas de algo mais complexo, mais profundo. Eu sei que você perdeu tudo. Raíssa continuou na transmissão, sua voz suave, mas firme. Patrocinadores, contratos, seguidores, dinheiro. Mas quero te dizer uma coisa. Você ainda tem algo muito mais valioso que tudo isso. O quê? Bianca sussurrou para o celular, como se Raíssa pudesse ouvi-la. Você ainda tem a chance de recomeçar, de ser uma pessoa melhor, de aprender com os erros e crescer. A multidão em Salvador estava em silêncio absoluto agora, processando o que estava testemunhando. Por isso, Raíssa respirou fundo. Quero te oferecer uma posição como treinadora assistente aqui na Fundação Sonhos de Relâmpago. O mundo parou. A transmissão ao vivo explodiu em milhares de comentários simultâneos. Ela tá maluca? Depois de tudo que aquela racista fez? Não acredito que ela está oferecendo isso. Isso é grandeza ou burrice? Mas outros comentários eram diferentes. Isso, sim, é ser grande de verdade. Ela está mostrando que é melhor que a Bianca em tudo. Perdoar quem te machucou é o ato mais poderoso. No apartamento em Realengo, Bianca havia caído de joelhos no chão soluçando. O celular ainda transmitindo a voz de Raíssa. Não é caridade, Bianca, é uma oportunidade. Você tem conhecimento técnico, experiência profissional, você foi campeã mundial. Pode usar tudo isso para ajudar meninas que são julgadas pela cor da pele, pelo CEP, pela condição social, assim como você me julgou. Marcelo se aproximou do microfone, colocando a mão no ombro de Raíssa com orgulho evidente. E se você aceitar... Raíssa finalizou, não será fácil. Você vai ter que olhar todo dia nos olhos de meninas negras e pobres e lembrá-las que elas são dignas de respeito. Vai ter que desaprender todo o preconceito que te ensinaram. Vai ter que ser humilde onde foi arrogante, mas se estiver disposta. Ela pausou. A porta está aberta. A transmissão cortou para um intervalo comercial, mas o estrago, ou melhor, o milagre, já estava feito. Nas redes sociais, o debate explodiu. Metade das pessoas achava que Raíssa era uma santa. A outra metade achava que era ingênua. Mas todos concordavam em uma coisa. Nunca haviam visto algo assim. No apartamento em Realengo, Bianca estava sentada. No chão, abraçada aos próprios joelhos, o celular caído ao lado. Pela primeira vez em 6 meses, ela não sentia apenas arrependimento ou vergonha. Sentia algo que havia esquecido que existia.
esperança. 3 dias depois, Bianca Medeiros postou um vídeo no Instagram. Não tinha filtros, não tinha maquiagem, não tinha iluminação profissional. Era apenas ela, crua, vulnerável, verdadeira. Meu nome é Bianca Medeiros, ela começou, a voz embargada. E há 6 meses eu cometi o maior erro da minha vida. Não foi perder uma luta, foi perder minha humanidade. O vídeo já tinha 2 milhões de visualizações em poucas horas. Eu julguei Raíssa Santos pela cor da pele, pela roupa que vestia, pelo lugar de onde ela veio. Eu usei minha plataforma de milhões de seguidores para humilhá-la publicamente. E chamei isso de confiança. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Mas não era confiança, era arrogância, era preconceito. Era tudo de errado que essa sociedade me ensinou e que eu nunca questionei porque me beneficiava. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Raíssa me ofereceu algo que eu não mereço, uma segunda chance. E eu vou aceitar. Não porque preciso do emprego, embora precise, mas porque preciso aprender a ser uma pessoa melhor. Preciso desaprender o racismo que absorvi. Preciso olhar nos olhos de meninas negras e pedir desculpas, não apenas por palavras, mas por ações. O vídeo terminou com ela olhando diretamente para a câmera. Se você é como eu era, alguém que acha que cor de pele, dinheiro ou status te tornam superior, por favor, aprenda com meu erro antes de destruir sua vida como eu destruí a minha. Preconceito não te torna forte, te torna pequeno, muito pequeno. O vídeo viralizou mais rápido que o nocaute. Os comentários eram um misto de ceticismo e esperança. Será que é sincera ou só quer voltar ao jogo? Todo mundo merece segunda chance. Ações falam mais que palavras. Vamos ver o que ela faz. Pelo menos ela está reconhecendo. É um começo. 2 semanas depois, Bianca Medeiros entrou pela primeira vez na Academia Sonhos de Relâmpago em Salvador. Estava nervosa, as mãos suando, o coração acelerado. Raíssa a esperava na entrada. Por um longo momento, as 2 mulheres se encararam. A campeã e a derrotada, a humilhada e a humilhadora, a que perdoou e a que precisava ser perdoada. Obrigada. Bianca sussurrou, sua voz quebrando. Raíssa estendeu a mão. Não me agradeça com palavras. Agradeça ajudando cada menina que entrar por essa porta a nunca duvidar do próprio valor. Bianca apertou a mão estendida e algo mudou naquele aperto. Não foi instantâneo. Não foi mágico, mas foi real. Era o começo de uma redenção. Winston, observando de longe, sussurrou para Marcelo. Ela realmente é especial. Não por causa dos socos, Marcelo respondeu, limpando uma lágrima discreta. Mas pelo tamanho do coração. E ali, naquela academia em Salvador, começou algo maior que boxe, maior que esporte, maior que vingança ou vitória. Começou a prova viva de que a verdadeira grandeza não está em destruir quem te fez mal. Está em transformá-los em aliados na luta contra o mesmo preconceito que quase destruiu vocês 2. No final das contas, o que define quem somos? As batalhas que vencemos ou as pontes que construímos? Os inimigos que destruímos ou as vidas que transformamos? A resposta para essas perguntas está prestes a mudar a forma como você enxerga vitória, justiça e o verdadeiro significado de ser forte. 2 anos depois, o ginásio do Maracanãzinho estava lotado. 20 mil pessoas gritavam, vibravam, explodiam em êxtase. As luzes piscavam em sincronia com a música que sacudia as estruturas do estádio. No ringue central, sob os holofotes, Segantes, Raíssa Santos, agora conhecida mundialmente apenas como Relâmpago, acabava de nocautear a campeã peso leve unificada no 2º round. Exatamente no 2º round. Como sempre, seu cartel profissional agora mostrava números impossíveis. 24 vitórias, 24 nocautes, 0 derrotas. Ela havia se tornado não apenas campeã mundial unificada, mas um fenômeno global que transcendia o esporte. O árbitro ergueu seu braço enquanto a multidão enlouquecia.
Flashes de 1000 câmeras capturavam o momento para a eternidade. Mas Raíssa não olhava para as câmeras. Seus olhos procuravam alguém específico no corner oposto. E lá estava ela. Bianca Medeiros, agora com 28 anos, usando a camiseta da Fundação Sonhos de Relâmpago, aplaudia com lágrimas nos olhos. Não lágrimas de tristeza ou inveja, mas de orgulho genuíno. Nos últimos 2 anos, Bianca havia se tornado uma das treinadoras mais dedicadas da Fundação. Ela acordava às 5 da manhã todos os dias para treinar meninas de comunidades periféricas, investindo nelas não apenas técnica, mas autoestima, dignidade, respeito. Seu Instagram, que já teve 3 milhões de seguidores celebrando arrogância, agora tinha 1,2 milhão celebrando transformação. Cada post era sobre suas alunas, suas conquistas, suas histórias de superação. O post mais recente mostrava uma menina de 14 anos, negra, da Cidade de Deus, que havia acabado de ganhar sua primeira luta amadora. A legenda de Bianca dizia: há 2 anos eu não enxergaria a grandeza nela. Hoje é a única coisa que consigo ver. Obrigada, Raíssa, por me ensinar a ver de verdade. O comentário tinha 87 mil curtidas. Após a celebração no ringue, Raíssa caminhou até o microfone no centro do Maracanãzinho. O silêncio foi instantâneo. 20 mil pessoas prenderam a respiração. Essa vitória, ela começou, sua voz ecoando pelas caixas de som. Não é só minha, os aplausos começaram. Mas ela ergueu a mão pedindo silêncio. Quando eu tinha 18 anos, alguém me olhou e viu apenas uma menina pobre, negra, com tênis furado. Viu alguém que não merecia estar ali. Alguém que precisava ser colocada no seu lugar. O estádio ficou tenso. Todos sabiam a história. Era a lenda urbana brasileira agora. Mas hoje eu entendo algo que não entendia naquele dia. Aquela pessoa não me fez um mal. Ela me deu o maior presente que alguém poderia me dar. Bianca, no corner, cobriu o rosto com as mãos, emocionada. Ela me mostrou exatamente contra o que eu precisava lutar. Não contra ela, mas contra um sistema inteiro que ensina às pessoas que cor de pele, CEP ou conta bancária definem valor humano. Os aplausos agora eram ensurdecedores. Bianca Medeiros... Raíssa disse o nome claramente. Se você não tivesse me subestimado, talvez eu nunca tivesse encontrado a força para provar meu valor. E mais importante, você teve a coragem de mudar, de admitir que estava errada, de se tornar uma pessoa melhor. A câmera focou em Bianca, que agora chorava abertamente, mas sorria através das lágrimas. Então, obrigada, Raíssa finalizou. Obrigada por me dar a chance de mostrar que mulheres pretas, da periferia, com passado difícil, também merecem respeito. E obrigada por provar que ninguém está perdido para sempre, que todos podem mudar. Que redenção é possível? O estádio explodiu. Não era apenas uma celebração esportiva. Era catarse coletiva. Era justiça sendo feita em tempo real. Era a prova viva de que histórias podem ter finais diferentes do esperado. Marcelo Tavares, agora com 74 anos, estava na primeira fileira com Winston Campbell. Os 2 homens, um brasileiro e outro jamaicano, tinham lágrimas escorrendo livremente pelos rostos, marcados pelo tempo. Você sabia? Winston disse para Marcelo que ela seria especial desde o primeiro dia. Sabia que ela era talentosa, Marcelo respondeu. Mas não imaginava que seria sábia. Talento se treina, sabedoria, isso vem de outro lugar. Winston concordou em silêncio. Naquela noite, após as entrevistas, as fotos, as celebrações, Raíssa voltou sozinha para a academia da Fundação em Salvador. Era tarde, quase 2 da manhã, mas ela precisava daquele momento. Caminhou pelo ginásio vazio, os ringues silenciosos, as luzes apagadas. Ali, naquele espaço que havia construído com o dinheiro que ganhou, sendo subestimada, treinavam 347 meninas de comunidades periféricas, 347 histórias de meninas que a sociedade tentava fazer acreditar que eram inferiores.
347 centelhas de potencial que apenas precisavam de uma chance. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Dona Conceição, sua mãe em Salvador. Minha filha, eu assisti tudo. Você não apenas venceu lutas. Você venceu o ódio com amor. Venceu o preconceito com dignidade. Venceu a vingança com perdão. Seu pai lá do céu deve estar chorando de orgulho. Eu sei que estou. Te amo, minha campeã. Não do ringue, da vida. Raíssa se sentou sozinha no ringue central, as pernas balançando fora das cordas, e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela pensou em tudo. Na menina de 8 anos lutando por comida nas ruas de Salvador. Na adolescente de 16 anos, conhecida como Relâmpago, temida e respeitada. Na jovem de 18 anos entrando numa academia de elite com tênis furado e sendo chamada de projeto social. No nocaute que mudou sua vida e de milhões de pessoas. Na decisão de perdoar em vez de destruir. Em Bianca, agora aliada, treinando meninas que antes desprezaria. Ela entendeu algo profundo. Vitória não é sobre derrotar adversários. Vitória é sobre transformar o mundo em um lugar onde menos pessoas precisem lutar pelas mesmas coisas que você lutou. 3 meses depois, a Fundação Sonhos de Relâmpago inaugurou sua 10ª academia, desta vez em Paraisópolis, São Paulo. A lista de espera tinha 3.400 nomes. Doações vinham de todo o Brasil e do exterior. Bianca estava lá na inauguração, ao lado de Raíssa, as duas agora símbolos de 2 jornadas diferentes, uma de resistência, outra de redenção. Quando uma jornalista perguntou a Raíssa qual era seu maior orgulho, ela não hesitou. Não são os cinturões, não são os nocautes, não são os milhões de seguidores. É saber que alguma menina negra, pobre, de alguma favela do Brasil, vai ver minha história e entender que ela não precisa aceitar ser diminuída, que ela pode sonhar grande, que ela merece sonhar grande. E então acrescentou, olhando diretamente para a câmera: e se você é essa menina assistindo agora, eu quero que você grave isso no coração. Sua cor não te limita. Sua origem não te define. Sua condição social não determina seu teto. O único limite que existe é o que você aceita que coloquem em você. Então não aceite. Nunca aceite. A entrevista viralizou. 15 milhões de visualizações em 24 horas. E naquele momento, em favelas, periferias, comunidades esquecidas por todo o Brasil, meninas negras assistiam a aquelas palavras e sentiam algo acender dentro delas. Não era raiva, não era vingança, era algo muito mais poderoso. Esperança. A história de Raíssa Santos e Bianca Medeiros não é apenas sobre boxe, é sobre humanidade. Sobre como o preconceito destrói tanto quem o sofre quanto quem o pratica. Sobre como a verdadeira força não está nos punhos, mas no caráter. Sobre como a maior vitória não é humilhar quem te humilhou, mas é se tornar tudo o que disseram que você jamais poderia ser. E então usar essa vitória para erguer outras pessoas. Raíssa poderia ter destruído Bianca completamente. Poderia ter celebrado sua queda. Poderia ter se vingado de cada palavra venenosa, de cada comentário racista, de cada tentativa de humilhação, mas ela escolheu algo infinitamente mais difícil e mais poderoso. Escolheu o perdão. Escolheu a transformação. Escolheu provar que existem vitórias maiores que nocautes. E Bianca, ela provou que ninguém está perdido para sempre. Que reconhecer erros exige mais coragem que vencer lutas. Que mudança real é possível quando abrimos mão do orgulho e abraçamos a humildade. Hoje, 2 anos depois daquele dia na Academia de Elite do Rio de Janeiro, o vídeo do nocaute ainda é compartilhado. Mas não é mais apenas sobre 3 rounds. É sobre uma lição que ecoa para sempre. Respeito não é dado por cor, classe ou condição. Respeito é conquistado por caráter, e toda vez que alguém tenta diminuir outra pessoa por preconceito, a história de Relâmpago nos lembra: cuidado com quem você subestima, porque às vezes quem você chama de projeto social é na verdade uma tempestade disfarçada, esperando apenas o momento certo para mostrar seu poder.
E quando o relâmpago cai, ele não pede permissão. Ele simplesmente transforma tudo. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que vozes pretas importam, então inscreve-se agora no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que precisam entender que preconceito não é opinião, é crime contra a humanidade. Deixa nos comentários qual parte da história mais te emocionou. Conta pra gente. Você já foi subestimado por causa da sua cor, origem ou condição social? Como você reagiu? E se você conhece alguém que, como a Raíssa, está lutando para provar seu valor num mundo que insiste em diminuí-la, manda esse vídeo para ela. Porque às vezes uma história é tudo o que alguém precisa para encontrar forças para continuar lutando. Aqui no Vozes Pretas Importam, a gente conta histórias que transformam, inspiram e provam que nossa existência, nossa resistência e nossa vitória são atos revolucionários. Se inscreve, ativa o sino e vamos juntos mostrar para o mundo que nossas vozes não apenas importam. Elas ecoam, elas transformam, elas vencem. Até o próximo vídeo. Guerreiros e guerreiras, e lembrem-se sempre, o relâmpago não pede licença para brilhar. Ele simplesmente ilumina a escuridão.